Cid Moreira e os filhos entraram numa nova briga judicial. Pois é, eu sei, como você sabe, que o Cid Moreira aí acabou falecendo há algumas semanas. No entanto, uma briga judicial entre ele, a viúva e os filhos continuam. Só que dessa vez aconteceu algo que eu acho que você não esperava, porque foi basicamente uma reviravolta que nesse caso pode aí beneficiar a viúva do Cid Moreira nessa situação toda. O que aconteceu? Esse caso da herança do Cid Moreira ganhou um novo contorno. Nesse caso, o Roger Felipe e o Rodrigo Moreira, filhos do apresentador, estão sendo acusados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por denunciação caluniosa. Só para você entender, segundo a denúncia, os dois teriam mentido sobre a suposta apropriação de patrimônio de Cid pela viúva dele, a Fátima Sampaio. No entanto, cabe à justiça aceitar ou não essa denúncia, como foi confirmado aí pelo site Metrópolis, junto ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Acontece que a denunciação caluniosa é um crime previsto aqui no nosso país e ocorre quando uma pessoa informa a uma autoridade sobre um crime que sabe que é falso, com a intenção, nesse caso, de prejudicar outra pessoa. Você está entendendo? Você está entendendo o nível que essa briga aí da herança, da situação toda envolvendo o Cid Moreira está chegando? Para que você entenda de uma forma mais detalhada. De acordo com o artigo 339 do Código Penal Brasileiro, essa prática de denunciação caluniosa pode resultar na pena de reclusão de 2 a 4 anos de prisão, além, obviamente, de uma multa. Só para que você lembre, em outubro desse ano, após a morte aí, após o falecimento do Cid Moreira, tanto Roger como Rodrigo, os filhos dele, acusaram a Fátima de dilapidar o patrimônio do Cid Moreira, como informa o site Metrópolis. Só para que você entenda, a fortuna do Cid Moreira é estimada em basicamente 60 milhões de reais. E em uma entrevista, o Roger chegou a dizer que o pai era feito de fantoche pela viúva, a Fátima. Relembrando algumas coisas para você ter uma noção maior do que está acontecendo nisso tudo, o Roger Moreira ele também acusou a Fátima de ter realizado vendas de imóveis por valores significativamente superiores, além de ter feito negociações suspeitas e sonegado esses montantes. Você está entendendo o que está acontecendo com os filhos do Cid Moreira, pelo menos pelo que chegou ao Ministério Público. E o que o Ministério Público está analisando aí, essas denúncias que eles acabaram fazendo, pelo menos para o Ministério Público, são denúncias caluniosas, que nesse caso, como explicou aí o Código Penal e tudo mais, é quando uma pessoa faz algo, denuncia algo que sabe que é falso. E segundo o Ministério Público, é isso aí que eles teriam feito. Além disso, há um acordo. Perdão, ainda além disso, ainda de acordo com um dos filhos do Cid Moreira, a Fátima, viúva dele, teria dado baixa em 2 empresas do jornalista, do Cid, e abriu uma nova, na qual ela era a única proprietária, para que o dinheiro, segundo ele, segundo o Metrópolis, obtido nos trabalhos dele, fosse depositado nessa conta. Gente, vamos combinar. É uma acusação aí bastante séria. É uma acusação que, se você faz, você tem que provar. E pelo que a gente está percebendo, o Ministério Público, aparentemente, pelo menos até a gravação desse vídeo, não encontrou esses indícios. O Roger, ele também teria relatado que ouviu do caseiro que trabalhou com o Cid Moreira por mais de 20 anos que a Fátima maltratava o apresentador, o Cid, oferecendo ele comida velha e passando longos períodos fora da casa. Além disso, acusa ela aí, ó, a Fátima viúva, de traição. E claro, né, toda essa situação tá dessa forma, tá polêmica e tá ocorrendo essa briga toda, porque os filhos, os 2 filhos do Cid Moreira, eles não foram incluídos no testamento, nesse testamento aí de 60 milhões de reais.
Só que, de um lado, são os filhos acusando a viúva de diversas situações nessa confusão toda. De outro, é a viúva se defendendo e até a apresentação aí de alguns e-mails, de algumas cartas do Cid Moreira, deixando claro que ele não queria deixar nada para os filhos no testamento, não queria deixar dinheiro nenhum e que, inclusive, como já foi noticiado, o Cid ele fazia constantes exames médicos e tudo mais, para que fosse constatado que ele estava são da cabeça, que ele não estava senil, que ele não estava doente, que ele estava fazendo aquilo porque ele queria. Mas como a gente está vendo, parece que essa briga aí pelos 60 milhões de reais não vai acabar tão cedo, porque agora é o Ministério Público do Rio de Janeiro que resolveu se pronunciar sobre isso e vai acusar aí os filhos desse crime de denunciação caluniosa. A gente já tinha ouvido uma coisa sobre isso anteriormente em outras matérias e tudo mais. Essa matéria, por exemplo, que está expondo isso, é uma matéria do Metrópolis, mas a gente já havia sido mencionado em outras matérias sobre esse tipo de situação, que isso poderia ocorrer. O filho do Cid Moreira, um dos filhos do Cid Moreira, acusa ele aí de certas coisas que ele teria vivido com o pai. Então, assim, é uma situação muito confusa, provas precisam ser apresentadas, algumas coisas precisam ser provadas para saber se de fato aconteceram. Mas nesse momento, os filhos do Cid Moreira parece que estão se dando mal, porque o Ministério Público do Rio resolveu aí, ó, acusar eles de denunciação caluniosa e que pode, pelo que deu para a gente perceber, levar até eles presos por conta disso. Qual que é a sua opinião nesse caso do Cid Moreira e dos filhos? Você fica do lado do Cid e da viúva ou nesse caso você está do lado dos filhos? Qual que é a sua opinião?